Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com programação orientada a objetos e hoje nós vamos criar um método para obtermos os benefícios de reaproveitamento e delegação. Aqui no caso do reaproveitamento, eu já vou cantar o jogo aqui para vocês. A gente vai criar um método lá dentro da classe triângulo e a gente vai usar este método para poder calcular as áreas dos dois triângulos de uma vez só. E a delegação, a gente viu que para a gente poder calcular as áreas dos triângulos, a gente teve códigos repetidos lá dentro do nosso programa. E isso não vai acontecer mais, porque quem é responsável por saber a área do triângulo é a classe triângulo. Então temos aqui discussão. Com o uso de classe, agora nós temos uma variável composta do tipo triângulo para representar cada triângulo. Então nós temos aqui o triângulo e temos aqui o x e y representando os triângulos. E como eu já tenho aqui um tipo triângulo, aqui na frente eu posso declarar quantas variáveis do tipo triângulo eu quiser. E quando eu instancio, aqui no caso x e o y, eu tenho aqui dois triângulos instanciados. E o resultado é esse aqui, ó. A resposta na memória vai ser isso aqui. Agora vamos melhorar nossa classe, acrescentando nela um método para calcular a área. Lembra, pessoal, no vídeo passado que eu falei para vocês que as nossas classes possuem membros e esses membros são os atributos e métodos? Até agora a gente conseguiu acessar os seus atributos, que no caso são os lados de um triângulo, da classe triângulo. Mas hoje a gente também vai acessar o seu método, o método que a gente ainda vai criar. Nós temos aqui a classe triângulo, temos aqui os seus atributos, e esse aqui é o método que a gente vai criar para calcular a área dos dois triângulos. Apenas um método vai calcular a área dos dois triângulos. Então a gente vai vir aqui no Eclipse, estou aqui dentro da classe triângulo, então vou colocar aqui um public double. Esse double, ou seja, é o método com retorno, ele vai ter que retornar para mim um valor do tipo double. O nome do método vai ser área. Vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. Está dando esse vermelhinho aqui porque ele é um método com retorno, então ele está esperando aqui eu retornar alguma coisa. Aqui dentro desses parâmetros eu não vou precisar colocar nada, porque tudo que eu preciso para calcular a área do triângulo eu já tenho como atributo aqui. Então eu vou usar esses atributos aqui para poder criar o meu método. Se o que tivesse aqui não fosse suficiente, aí eu teria que colocar mais argumentos aqui dentro. Então eu vou falar aqui que o meu double P é igual a mais B mais C dividido por 2. É aquela fórmula lá, pessoal, que a gente já está acostumado a fazer. Eu vou colocar aqui um outro double, que eu vou chamar de result, que é o meu resultado, que vai receber o meu math.sqrt. Então esse P aqui vai multiplicar o P menos A, o P menos B e o P menos C.
Vamos multiplicar aqui, ó, com asterisco. Após cada fechamento de parênteses aqui. Ainda está dando vermelhinho, porque está esperando um retorno. Então eu vou colocar aqui um return. Result. Se eu fizer isso, já vai dar certo. Mas eu ainda posso fazer diferente. Eu posso apagar isso aqui, ó. Posso apagar esse result aqui também, se eu quiser. Essa é só uma outra maneira de fazer. E eu posso mandar retornar a própria expressão. Vamos testar agora. Vamos vir aqui no nosso programa, tá? Olha para você ver. Temos aqui repetição de código. A gente precisa colocar aqui, ó, 2 vezes uma expressão aqui, né? Uma fórmula de área para calcular a área de 2 triângulos. Se eu tivesse aqui 10 triângulos, ficaria complicado. Então vamos apagar isso aqui, tá? A área x, ela vai receber um x ponto, o nosso método que a gente acabou de criar, tá? Esse x aqui, ó, nada mais é do que esse x aqui em cima, ó. Eu não falei que o triângulo ele recebe o x e o y aqui, ó, que vão virar nossos objetos aqui, ó, vão acessar os membros de lá da nossa classe. Então, tanto o y quanto o x, ele vai acessar os membros do lado da nossa classe. No caso aqui, o x já até acessou a área, que é o método que a gente acabou de criar. Vou apagar aqui também, ó. No caso aqui agora, vamos fazer com y ponto, vai acessar a área também. Só isso. Vamos salvar tudo e vamos fazer o cálculo novamente. Run as Java Application. As medidas do triângulo X é 3, 4 e 5. Do Y é 7,50, 4,50 e 4,02. Olha lá, ó. Viu? Deu o mesmo resultado. Voltando aqui para o material de apoio. Temos aqui agora uma breve explicação. Esse aqui, o package entities, é o pacote onde a classe foi criada. A gente cria lá pacote, né? A gente define um pacote lá e depois a gente coloca o nome da classe. Então, ele fica dentro desse pacote. Temos aqui triângulo, que é o nome da classe. Temos aqui os atributos, ó, do tipo double, que são os lados do triângulo. Temos aqui o corpo do método, que é toda aquela expressão que serve para fazer os cálculos lá dentro do nosso programa principal. Temos aqui a lista de parâmetros do método. No caso aqui está vazio, porque eu já expliquei para vocês, a gente não precisou colocar nenhum parâmetro nesse método. Temos aqui o área, que é o nome do método. Temos aqui o tipo de dado que o método retorna. Se o método não retorna nada, usa-se a palavra void. No caso aqui, ele retornou para a gente valores do tipo double. Aqui, ó. Certo? Esses aqui são valores do tipo double. Temos aqui o public, aqui e aqui embaixo. É um prefixo que indica que o atributo, o método, pode ser acessado em outros arquivos. Ou seja, nós temos aqui, ó, o triângulo, que ele é um arquivo, ele é uma classe, mas como a gente colocou public aqui dentro dessas variáveis aqui dentro dos métodos, a gente conseguiu acessar essas variáveis desse método dentro de um outro arquivo, ó.
Dentro desse arquivo a gente conseguiu acessar outro arquivo. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Temos aqui um projeto de classe UML. Tudo que a gente viu aqui, ó, isso aqui, ó, em formato de código, é isso aqui, ó, certo? Temos aqui a classe triângulo, isso aqui é um diagrama de classe. Aqui temos o nome da classe, aqui temos os atributos da classe, A, B e C, que são os lados do triângulo. E temos aqui o método área, retornando o tipo double, que nem a gente já viu ali em formato de código. Temos aqui uma discussão: quais são os benefícios de se calcular a área de um triângulo por meio de um método dentro da classe triângulo. 1. Reaproveitamento de código. Nós eliminamos o código repetido, cálculo das áreas dos triângulos x e y, do programa principal. A gente viu lá, né? A gente teve que remover aqueles códigos repetidos e o nosso código ali dentro do programa principal ficou muito mais limpo. Delegação de responsabilidades. Quem deve ser responsável por saber como calcular a área de um triângulo é o próprio triângulo. A lógica do cálculo da área não deve estar em outro lugar. A gente viu que dessa vez a gente colocou a fórmula dentro da classe triângulo, porque a classe triângulo ela é responsável por saber o cálculo que ela tem que fazer. Primeiramente, a gente colocou dentro do programa principal. O resultado deu certo? Deu. Mas essa não é uma boa prática de programação. Se você criar ali um objeto, né, uma classe ali, cliente, e você precisa calcular alguma coisa sobre o cliente, você tem que criar nessa classe de cliente. Assim como a gente criou uma classe de triângulo e criamos um método para calcular a sua área, removendo essa responsabilidade do programa principal.